Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks, um podcast de entrevistas sobre arte e viver artístico. Eu sou o Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é o Vinícius Pazian, também conhecido como Catatal. Catas, muito obrigado por aceitar participar desse episódio. Por favor, se apresente para o público. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, Como você bem disse, eu sou Vinícius Pazian, mais conhecido como Catatal. O pessoal chama de Cata também, Catas, por aí vai. Atualmente eu sou professor e trabalho como Environment Concept Artist, né? Leciono no Concept Art para cenário e trabalho com isso também. E Catas, primeiro, né, uma pergunta que eu nunca fiz para ti, embora a gente já tenha falado no passado, mas de onde é que veio o apelido Catatal? De onde veio? Cara, ele veio da faculdade, sabia? Uhum, Acho que como muitos apelidos provavelmente que a gente vê por aí da galera, normalmente vem da faculdade. Eu ganhei esse apelido no meu primeiro ano de faculdade, acho que foi no primeiro mês de faculdade, né? uhum, E na verdade nem tinha começado as aulas quando eu ganhei o apelido. Foi um cara da minha turma, o Arthur, né? Que me deu esse apelido, né? Porque eu não sei o que o pessoal tava. Os calouros estavam falando ali, eu tava no grupo dos calouros junto. Todo mundo entrou uhum. na faculdade feliz, né? Principalmente porque eu acho que tem toda essa. Acho que Mágica? Tu diz assim? essa mágica, essa Uhum, mágica de você entrar numa faculdade, principalmente quando ela é pública, sabe? Tem uma mágica, uhum, assim, você fala, caraca. É, E aí tinha os grupinhos, né? Tinha um grupinho de veteranos, aí tinha um só de calouros, né? Aí não sei porque o pessoal tá falando de altura. Aí eu lancei minha altura, né? Eu tenho 1,60. Aí ele falou: agora seu nome tá Catatal aqui no meu contato como salvo. E depois disso, todo mundo pegou. Foi Catatal até o final da faculdade, depois e atualmente, né? Até o pessoal que eu trabalho me chama de Catatal, né? É claro que todo mundo me conhece como Vinícius Pazian, mas meio que acho que é mais fácil até para pessoas que falam outras línguas falar catatal, sabe? Ou cata. É uhum. até simples. Eu acho isso legal. Ah, E foi entendi. assim que eu ganhei apelido. Porque sou pequeno mesmo. Não que isso faça uma diferença quando se trata de arte, a não ser que tu queira, sei lá, né, pintar a parede sem usar escada, mas acho que não é o caso, né? Exatamente. E, cara, eu queria É, perguntar assim, como é que foi teu primeiro contato com a arte na tua vida, assim? Qual é a memória mais antiga que tu tem disso? cara, eu acho que a memória mais antiga que eu tenho provavelmente eram alguns rabiscos que eu tava fazendo na pré-escola, né? Que é o prézinho, que eu acho que minha família falava que era o prézinho, né? Uhum, Que era tipo. Acho que eu provavelmente misturava um monte de coisa. Era tipo coisa que eu assistia, que era provavelmente Power Ranger com alguma coisa relacionada a J. Joe e que seria aqueles comandos em ação, sabe? Aqueles bonequinhos. E eu acho que isso é o que eu mais, assim, se eu for cavar, é minha memória mais antiga, assim, em relação ao desenho, né? uhum, E eu sinto que sempre teve presente na minha vida, né? É tipo o famoso, meio que o discurso mais comum dos artistas, sempre tava ali, né? uhum, Mas eu acho que não é só arte, né? Tipo, no sentido do desenho. Eu também fui sempre muito interessado em construir e desconstruir coisas, né? Eu gostava muito de brincar com Lego, gostava muito de pegar caixa de papelão, cortar, uhum, fazer castelo, sabe? Porque era o seguinte, era um Lego a cada um ano, que era tipo uma caixinha pequena que dava pra brincar. Aí pra uhum. construir as outras coisas era o quê? Caixa de papelão, né? Tipo, e fita crepe, né? E e aí eu aproveitava esses materiais, sei lá, que eu pegava às vezes no bar do meu avô,
Ou minha avó que é costureira e tinha um monte de pano. E aí eu, sei lá, pegava uns paninhos e colocava na roupa nos bonequinhos. Então, tipo, eu acho que, de certa forma, sempre teve alguma. Eu sempre brinquei desse jeito, né? Sempre gostei de brincar. E eu sempre brincava sozinho, assim, meio que no meu mundo. Né? Principalmente quando eu era criança, né? Eu acho que Uhum. ali pra adolescência eu já comecei a ter mais amigos e comecei a, sei lá, por exemplo, jogar RPG de mesa, né? Uhum. Ou às vezes mestrar RPG de mesa, né? E ou participar de colônia de férias, né? Que tem, acho que as brincadeiras lúdicas, né? Tem brincadeiras de mistério, assim, acho que era legal. Uhum. Era bom, assim, cara, tipo, eu acho que sempre teve esse interesse. E claro, né? Games, né? Não é à toa, eu gosto muito de jogar jogos. Não jogo muito pouco hoje em dia comparado com o que eu jogava antes. E eu acho que o meu interesse foi surgindo a partir disso também, sabe? Eu desenho, né? Só que não foi uma descoberta assim, nossa, vou trabalhar com isso, né? Sim. Eu acho que foi até uma coisa estranha, porque minha mãe gostaria muito que eu fizesse engenharia, né? Uhum. E eu não queria fazer engenharia, né? Por quê? Acho que tinha muitas. Cara, eu não queria, sei lá, tipo, não. Uma parte de mim não queria fazer engenharia, né? Uhum. E tanto que eu não fiz engenharia, né? Eu fiz design. Mas antes de fazer design, eu fiz física. Física? Fiz um semestre de física lá na UFSCar em São Carlos. Mas Física. tu, Física. tu... Não educação física. Não, eu entendi. Física. Mas tu tinha uma afinidade, sei lá, com números, com essa parte um pouco mais, não sei, técnica? Cara, mais ou menos, né? Eu digo mais ou menos porque eu tinha muitos amigos que faziam física, né? Que eu tinha contato. Uhum. Que eu fazia luta, né? Eu fazia Kung Fu. E tinha muitos amigos que já faziam faculdade ali, e eles eram de São Carlos mesmo, e eles eram meio que estavam terminando física, né? Eu falei, são pessoas muito legais, são exemplos de pessoas, assim, pra mim que era adolescente, foram pessoas muito importantes pra mim, porque, né, fizeram parte da minha formação, né? Eram amigos, assim, eram, tipo, um suporte emocional que eu precisava muito na época, principalmente quando Uhum. adolescente. Então eu falei, acho que eu posso me aproximar deles, talvez fazendo isso, fazendo física, né? E eu não queria fazer física, eu acho que era o mais próximo que eu podia fazer, era tipo um plano B, porque no fundo eu queria fazer design, alguma coisa relacionada a desenho, assim, sabe? Tipo, eles mesmos falavam, cara, não vai fazer física, vai fazer o que você quer, sabe? Tipo, e eu fui fazer física mais para agradar minha mãe e fazer o que ela tá falando para fazer, né? Não agradei ela completamente porque eu não escolhi engenharia, né? Eu escolhi física porque eu ficar meio que eu sou de São Carlos, né, que tem o UFSCar, Uhum. interior de São Paulo. E aí meio que eu fazia faculdade na mesma cidade que meus pais moram, sabe? Fica ali, sabe? E Sim. cara, foi isso, né? Tipo, eu fui fazer física, eu fiz ENEM ali depois do ensino médio, né? Passei, até porque não é muito difícil passar em física, porque quase ninguém quer passar, né? Tipo, é um curso. Ninguém quer fazer física assim, não é difícil passar. Depois de física, outro curso tranquilo de fazer na faculdade é matemática, para você passar, né, no curso. Para sair já é outros Pra 500. sair tu. Para sair outros 500. Aí eu fui, né? Fiquei um semestre lá. E foi horrível. Assim, eu conheci muita gente legal, pessoas muito legais, mas de resto foi meio que é, eu me sentia no lugar errado, me sentia muito desconfortável ali, sabe? Parecia Uhum. que não era. Não
era o meu lugar, assim, sabe? Eu Uhum. tinha. Não importava o quanto eu estudasse, não dava. Não dava pra aprender, não tinha afinidade. Eu tinha afinidade com lógica, matemática, assim, mas só que é outro nível, sabe? Tipo, só tinha um cara do meu ano, sei lá, de 45 alunos, só tinha um cara que passou em todas as matérias, né? E o resto passava em uma, duas, três matérias. E aí acho que o dia que eu percebi, meio que eu falei, velho, não vai dar mais. Foi quando eu fiz a primeira prova de cálculo e valia 10. Ah, Eu meu tirei Deus. 1,5. Nossa. A minha nota foi maior que a média da sala. Sério isso? Sério. Ah, tipo, as Eu pessoas não tirei iam na 1,5. aula, né? Tipo, elas só se inscreveram no Elas iam, curso e, sei lá. elas iam na aula. Todo mundo estudava pra caralho. Meu Deus. E era só. É só muito difícil. E tinha uma coisa que eu acho que acontece. Não sei se acontece hoje em dia, mas acontecia muito. Principalmente em departamentos que estavam relacionados à matemática, né? Que cálculo era do departamento de matemática ali na faculdade. Os professores meio que competiam para quem. Para quantos alunos eles conseguiam reprovar. Né? Meu Mais Deus. ou menos. Tipo, nossa, minha matéria é difícil, muitos alunos reprovaram. Né? E a prova era difícil, assim, não era tipo. Mas hoje em dia eu enxergo que, mano, é meio que necessário, velho. Pra você formar um bom físico ali, você tem que fazer uma peneira, sabe? Jogos Você vai estar vorazes. mexendo com. É. Você vai ter que mexer com coisas muito complexas, assim. E óbvio que com certeza os professores poderiam melhorar a didática, né? Mas isso aí já é outros 500. Uhum. E foi ali que eu percebi, cara, eu me esforcei pra caramba, eu tô aqui fazendo meu plano B, eu nem tentei fazer o plano A. É, eu tinha passado a entrada em física e eu tinha 17 anos ainda. Uhum. E aí eu tinha. Aí depois que eu entrei, 2 meses depois, três, eu fiz 18, né? Aí eu tava. E. E ao mesmo tempo, né, eu já tava fazendo um processo pro tiro de guerra, assim, né? Tipo, então tinha um monte de coisa. Tiro de guerra? Você É... diz? Tiro de guerra, isso. O que Que é é tiro de guerra? o. Desculpa, minha ignorância. Não. Tiro de guerra é uma expressão que acho que vem do interior de São Paulo, que é o famoso serviço militar Ah, obrigatório. tá. Entendi, entendi. É. E cara, meio que tava meio que certo que eu ia pegar, assim, o serviço militar, sabe? Porque, Uhum. tipo, tem pessoas, às vezes no interior você fala, mano, você sabe as pessoas que vai pegar. Então, tipo, meio que na seleção você fala, mano, não tem jeito. Tipo, eles vão pegar porque tem, sei lá, tem todos os testes lá e, tipo, eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço ali, que era da minha idade de amigos, pegaram, sabe? Uhum. E assim, tipo, né? E eu era. Quase peguei, na verdade, né? Eu só não Uhum. peguei porque eu saí da faculdade da física, fui fazer cursinho, né? Eu ia pegar o tiro de guerra no ano seguinte. E eu consegui passar na Unesp, né? E ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar, fazer uns bicos de garçom para pagar o curso de desenho. Uhum. E foi aí que eu comecei a ter contato, né? Com desenho mais, tipo, como fundamentos, assim, eu acho. Tipo, se você for desenhar, desenha com o braço. Se Ah, você sim. for, sabe, tipo as técnicas de desenho, meio que quando a gente começa ali do básico, porque antes era, tipo, o meu professor até falava, cuidado com a perninha de barata, que é tipo quando você rabisca assim, É, como é que sabe? é? Perninha, Essa escada de galinha que falam também. a escada de galinha, exatamente. E foi um período difícil, porque foi um período que foi muito conflituoso entre minhas escolhas o que minha mãe e meu pai, mais a minha mãe, queria pra mim, assim, sabe? Porque Uhum. foi um momento que eu falei, velho, tipo, eu não vou fazer o que minha mãe quer que eu faça. Tipo, não vou fazer, não vou continuar física. Eu falei, vou fazer design, tipo, e se eles não estão, tipo, e eu vou fazer e vou dar algum jeito. Vou ver o que eu faço, sabe? Vou fazer o cursinho, vou.
vou estudar, né? Minha mãe ficou. Minha mãe e meu pai ficaram decepcionadíssimos que eu abandonei uma faculdade. Foi até um momento difícil. Uhum. Eu lembro até hoje. E. E aí depois eu falei, é isso, eu tomei a escolha e agora pau pra frente. Mas só que depois disso eu acho que foi mais fácil fazer as coisas, Sim. sabe? Tipo, eu comecei a ter mais disciplina pra fazer as coisas, pra estudar, né? Consegui pegar um cursinho ali de 6 meses, né? Cursinho pré-vestibular. A minha mãe me ajudou, assim, porque eu me pagava o curso de desenho, ela o cursinho, então, tipo, apesar de ter ficado super decepcionada, ela ainda ajudou. E eu também fiquei feliz porque era um cursinho que era, tipo, acessível, né? Porque Sim. normalmente cursinho é muito caro, sabe? Então Sim. era um cursinho acessível que tinha ali na cidade, assim, né? Tipo, era uma mensalidade, sei lá, tipo, bem mais barata do que o que a gente tá acostumado a ver por aí. E nesse período eu voltei a estudar, eu entendi que eu tinha. Eu pensava que eu tinha muita preguiça de estudar, não tinha, sabe, eu era preguiçoso, não estudava direito. Só que aí foi nesse período meio que eu comecei a entender que a disciplina, talvez, o estudo, né, ela vem com o você querer fazer aquilo, né? Tipo, a Uhum. sua vontade de fazer. Se você não tem vontade, você não vai fazer direito, né? E, e aí eu meio que eu fiz o possível para passar, passei, né? Foi ótimo, foi muito legal. E passei, até porque eu fui passei na primeira fase, passei na segunda fase, fiz prova de desenho, que foi a melhor prova de vestibular que eu já fiz na minha vida. Desenhar, cara, Mas foi para legal, design porque tinha prova de desenho? sim, tem prova de habilidades na Unesp. Você tem uma Ah, prova entendi. no vestibular de habilidades. Eram dois desenhos, era um desenho de observação e um de criação. Eu lembro Sim. até hoje. O de observação eles deram uma chupeta, você tem que desenhar uma chupeta. E o de criação era para você desenhar um carrinho de bebê ergonômico. Seja lá o que foi. Pois é, Sabe, né? tipo, Coisa aleatória. é bem aleatório. Aí depois você vai entrar no curso, você vê quem os professores que decidem a prova, você fala, agora entendi, porque é aleatório. Acho que foi isso, né? Tipo, eu entrei e foi lá que meio que, tipo, eu fui conhecendo as áreas, né? Porque eu entrei em design pensando em trabalhar com alguma coisa relacionada a desenho. Nem Uhum. pensava que dava pra trabalhar com jogos ainda, né? Ali nos meus 19 anos. Pensei que eu ia fazer cadeira, tá ligado? Tipo, design de produto, assim, Ah, tipo, sim. design de cadeira. Ia fazer caixa de sucrilhos, né? Ia ser o próximo do que eu faço, sabe? Ia ser mais fácil. Mas aí eu fiquei agregado numa república, né? Porque em outra cidade. É em Bauru, certo? Ali em Bauru, certo? Uhum. E ali eu conheci alguns veteranos e tinha um cara que era mais próximo do. Eu acho que ele era do ano do Cezão, do César Rosolino, sabe? Uhum. Aí ele mostrou o TCC do Cezão, aí eu falei, caraca, dá pra trabalhar com isso? Né? Mostrou o portfólio do cara, eu falei, caraca. Aí eu conheci o Iconic Cash, conheci outras pessoas que estavam interessados, e acho que foi indo, cara. Nossa, Uhum. muita coisa. Mas o início sempre é meio conflituoso, né? Que nem tu falou essa questão das expectativas que as pessoas têm sobre a gente, ou que a gente acredita que elas têm sobre nós, e sobre entender o que a gente quer fazer e se a gente pode, né? Se existe essa brecha, existe uma janela ali para fazer, porque muitas vezes, pode acontecer, e a história de muita gente tem que postergar isso, né? De ter que priorizar outras coisas, priorizar conta, priorizar independente do que Sim. for, né, a responsabilidade naquele momento, mas bom é que tu realmente conseguiu ver isso bem cedo, assim, e até, claro, a partir desse momento que tu começa a ter essa percepção do que é a área e tudo mais, como é que acontece teu processo de estudo para começar a se inserir no mercado de arte? Nossa, eu acho que foi a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu considero que eu comecei a estudar de verdade, tipo, tentando mirar para trabalhar nessa área. Foi meio que dos 2 anos e meio depois de entrar na faculdade, mais ou menos, 2018, meio de 2018 eu comecei a estudar Uhum. mais, né? É...
E lá eu tinha contato com alguns artistas, né? Tipo, tinha o Fred, que era um cara do meu ano, que tava fazendo tipo aquele desafio dos 365 dias, né? Ele era uma pintura por dia. Uhum. Tava fazendo uns estudos muito maneiros. Tinha o Igor Mota, que era o meu veterano também, que meio que eu escutava o que ele falava. O Marco Álvares, que às vezes, e o Cezão, que às vezes aparecia na Unesp, né? Uhum. Tinha Tinha o Renan Boé, que a gente era do mesmo ano também, que eu via ele produzindo as coisas, né? Meio que ali. Aí eu falei, vou começar a estudar, né? Aí eu peguei o digital, comecei a fazer estudos diários, fazer sketchbook. Aí teve uma vez que teve uma palestra ali do Cezão e do Marco. Aí eu conheci a Cindy Avelino. Ela olhou meu sketchbook, viu que eu fazia umas casinhas massa. Falou, por que você não trabalha com cenário? Aí eu me perguntei, por que eu não trabalho com cenário, né? E aí eu falei, nossa, eu gosto de fazer isso, né? E eu tava estudando bastante personagem, assim. E eu falei, vou tentar focar em cenário, né? Uhum. E aí, a partir disso, eu fui meio que mirando nessa linha, né? Conheci o próprio Kevin Gnutzman, ele fez o Nesp também. Ele fez 2 anos, mas depois ele Todo mundo saiu. fez o Nesp, impressão minha. Sim, muita gente fez o Nesp. Ele saiu e foi dar o curso dele, né? Uhum. E aí eu fui estudando, assim. 2019 foi quando eu peguei mais firme pra estudar. Até porque eu mudei de período. Eram 2 turmas, na verdade 3 turmas, só que. E cada turma 30 alunos, totalizando 90 alunos de design, né? Por ano. E 30 vagas era só para design de produto noturno. As outras 60 era design gráfico diurno e noturno. Entendi. E eu era do noturno. Aí em 2019 eu mudei para manhã, porque eu não queria pegar uma matéria com uma professora que era completamente difícil de lidar, né? Então acabei mudando. Aí eu fui para manhã. Foi quando eu comecei a ter mais contato até com o pessoal que pintava mesmo, que queria ser concept ou ilustração mesmo, que era tipo o Renan e o Fred. Principalmente o Renan Boé. E aí a gente foi se aproximando, fazendo trabalho junto, fazendo revista. Eu fui entendendo algumas coisas, porque, mano, quando eu tava ali pegando firme, o Renan já tava faz um tempo ali pegando firme, já. O cara já era impressionante naquela época, então. E sempre foi bom ter. Tipo, Comunidade, ter tu diz essas assim? pessoas. Essa comunidade, né? Mas sempre foi bom ter essas pessoas que você olha e vê que tá participando. Só que é ainda melhor quando você se aproxima dessas pessoas, né? Que você começa a se movimentar junto, sabe? Meio que vai virando um fluxo bem interessante. Aí eu comecei a aprender lá para cenário, estudar um pouco. Aí 2000 e acho que começou, né? Terminou ali 2019. Era para eu terminar a faculdade, mas faltava algumas matérias e veio a pandemia, né? Ah, sim. Aí eu fiquei em Bauru. Aí, cara, 2019 e 20 foi meio que a época que eu comecei a estudar bastante. E meio 2020, final de 2020, eu comecei a pegar uns trabalhozinhos de pintar ilustração para RPG, sabe? Uhum. Pegava um freela ou outro de concept, assim, tipo, meio. Tipo, uns jogos meio. Nossa, eu nem lembro, assim. Eu lembro que era um concept de uma. Daquela boneca leitora de fortuna, sabe? Que você é tipo um. Você joga moedinha, ela lê a sua fortuna, né? Eu Lê não o sei o seu, nome agora, mas sua acho que eu sei o sorte. que tu tá falando. Sim. Eu não lembro o nome também. Eu fiz uns concepts pra isso. E comecei a trabalhar, né? É, E acho que foi sempre. E conforme o passar do tempo, fui conhecendo mais gente da área, né? Conhecendo os amigos aí que a gente faz pelo bate-papo ilustrado, né? Sim. E depois vai pro grupo Discord. Fiz curso com o Risat, né? De cenário com o Kevin.
Eu lembro que ele tava na minha turma também. Era muito legal ver ele produzia muito, cara. Caraca. Uhum. E foi sempre essa meio que tentando, sabe, tipo, surfar e se inspirar na comunidade em si, né? Nas pessoas que estão à sua volta, né? E continuando. Aí foi meio que isso, assim, aí eu comecei, aí depois eu fui pegando uns freelas um pouco mais voltados para concept, aí eu pegava a ilustração e eu tentava fazer um concept da Ilustra, sabe, para fazer o cenário, Uhum. porque aí, tipo, né, Fica tipo, meio principalmente para RPG, desenvolvido, né? Sim, sim. eu treinava um pouco também para produção de games. Acho que foi mais ou menos essa história, assim. Ah, e ao mesmo tempo, uma coisa que foi muito importante durante todo esse período, desde 2019, foi que eu sempre me propus a dar aula, né? Tipo, a Uhum. ensinar. Na Unesp eu ensinava o pessoal, tipo, pegava eu, Renan e o Fred e a gente dava aula de fundamentos de desenho e pintura, sabe? Entendi. Era até engraçado porque as duas primeiras aulas tinha 70 pessoas na sala, assim. Aí chegou lá no fim do ano, tava eu, Renan, o Fred não tava mais porque ele tava trabalhando muito no estágio, e mais dois gatos pingados ali, sabe? Uhum. E aí o Lorenzo, eu lembro do Lorenzo, um amigo nosso também, que até hoje ele trabalha com a gente, ele trabalha por aí. E e é isso, né? Tipo, e aí em 2020 eu dei mentoria, peguei uns gatos pingados. Assim, acho que para duas pessoas dei mentoria para fazer prova de design depois. Aí, em 2021, comecei a dar mentoria particular. 22, eu tinha parado. Mas aí eu também ensinava quem eu podia, né? Uhum. Meio que é um processo em conjunto, assim, também, né? De entrar em contato com as pessoas e conversar. Eu ia até te perguntar que eu acho que foi mais ou menos nesse período aí que eu te conheci, foi lá no segundo Utopia, não, terceiro Utopia, acho que foi lá em 2022, e naquela época tu tava já com um estúdio, certo? Que era o Rebirth, né? Exato, o Rebirth. O Rebirth começou em 2021. Comecinho de Uhum, 2021, né? Que pegou o Aleph e o Pedro, Carlos, uhum, né? E a Dai, que era a esposa do Aleph. E a gente meio que montou esse estúdio entre amigos, né? Da Rebirth para pegar trabalhos e tal, fazer projetos juntos. Foi uma experiência muito boa no sentido de ganhar experiência, sabe? Tipo, uhum. principalmente num- pensando como administrador, sabe? Tipo, tanto na parte de administrar uma empresa, quanto na parte de direção de arte, né? E de pegar projetos. E eu lembro, né, que o nosso primeiro grande projeto foi o. A gente pegou Arte Cajambo Editora, foi mais ilustração, né? Uhum. E a gente fez metade das artes do livro Jovem Nerd. Ah, saquei. Aquele do Huff Gunner, sabe? Ah, sim. Tem, ó, a gente meio que fez em conjunto ali. E eu meio que tava de direção. Eu tava na direção de arte porque o pessoal falou pra eu dirigir, Uhum. basicamente. Aí eu falei, tá bom. Acho que o pessoal queria mais fazer arte, assim. Eu falei, acho que pode ser uma experiência legal. E aí eu fiquei. E aí eu fui com a Rebirth e trabalhando como freela também até final de 2023, né? Uhum. E aí eu saí da Rebirth no final de 2023 meio que pra seguir meio a minha carreira solo, assim, sabe? Tipo, eu fazer. Quero fazer minha arte e desenvolver minha arte, assim, sabe? Sim. E, e até porque eu tava cansado, cara. Eram muitas funções. A gente trabalhou depois num board game grande da Lute também. A Rebirth fez várias artes, miniaturas. Uhum. E era muito puxado a direção de arte também. Era, sabe, tipo, muito, muito trabalho, assim. E, e acho que eu tava meio cansado da parte de meio que cuidar das pessoas, sabe?
Sim. assim, cuidar da arte das pessoas, cuidar da minha arte, cuidar dos outros. E eu tava precisando cuidar um pouco da minha carreira, assim, um pouquinho pra desenvolver, sabe? Porque até eu tava com objetivos diferentes, sabe? Chegou um momento que eu falei, eu acho que não quero mais, eu vou sair aqui. Eu falei pro pessoal, foi tranquilo, assim. Uhum. Falei, gente, eu tô com os objetivos, né? Eu tava com o objetivo de começar a dar aula também no final de 2023. E foi isso, assim, né? A Rebirth, eu não sei se ela funciona até hoje. Eu acho que ela parou, né? Pelo que eu conversei com o Aleph, eu não entendi direito. Ahn, mas foi uma experiência legal, assim. Conheci muita gente. Uhum. ah, Tem até moletom da Rebirth, que é mó bonito, que eu e o Peidin fizemos, que é o Pedro Carlos, né? Vou chamar de Peidin porque eu não consigo falar outra Não, coisa. tranquilo. Eu e o Peidin fizemos, né? Aí demos pra todo mundo ali e foi bem maneiro, assim, sabe? Tipo, conhecer pessoas. Teve problemas, sabe? Tipo, discussão com a galera. Igual. Igual que qualquer coletivo vai ter, assim, sabe? Uhum. Problemas. São pessoas, né? Tipo, então vai dar problema. Tipo, eu sei que todo mundo. Às vezes é muito estresse, é muita demanda, é muita responsabilidade. E. Hoje em dia, tipo, eu enxergo que foi importante eu ter passado por isso, sabe? Tipo, Sim. por esses momentos, assim, principalmente de conflito, sabe? Com outras pessoas. Uhum. Tanto ah, conflito, às vezes, com o cliente, conflito com outros artistas, conflitos entre a própria direção, né? Da Rebirth, assim. E é bom porque meio que amadureceu bastante profissionalmente e como pessoa, sabe? A partir do trabalho com a Rebirth, eu aprendi eu comecei a aprender a impor limites, sabe? Para as Uhum. outras pessoas, principalmente trazer isso para os meus relacionamentos, porque tem coisas que, cara, às vezes é impossível fazer, sabe? Até Sim. relacionado ao trabalho. E aí isso foi muito importante, cara. Aí veio terapia junto, né? Ao mesmo tempo, acho que foi muito enriquecedor nessa parte. É, E teve muitas partes boas também, né? Era muito Claro. divertido fazer arte com a galera. Às vezes a gente cansava e jogava Gartic-Phone, sabe? E você jogar Gartic-Phone com pessoas que sabem desenhar, meio que o céu é limite, sabe? Sim. Aí o pessoal começava a me desenhar o peidinho, sabe? Fazer brincadeira com gente. Era engraçadíssimo, cara. Muito bom. É muito bom. É legal tu colocar isso até assim na mesa, porque mais de um convidado que já veio aqui já teve esse tipo de experiência de ou estar na parte de direção de arte, ou ter sido um diretor de arte, e explicar mais ou menos como é que é essa experiência, assim, de um ponto de vista de, né, deixar de ser apenas um artista e começar a ser uma pessoa que se responsabiliza por outros artistas também, por entender como é que funciona todo um processo de um projeto e não ficar só hiperfocado, às vezes, num pedaço, né? Eu acho que é uma experiência, que nem tu falou, é válida. Tu pensa, assim, mais pra frente em voltar pra isso? Como é que tu vê, assim? Ótima pergunta. Eu diria que sim. Eu gosto Uhum. da direção de arte. Eu acho que direção de arte, ela é um malabarismo que você faz ali, né? Tem um pouco de planilha, essas partes. Mas acho que direção de arte é uma coisa que, como. Mas é uma visão mais minha de como pessoa que ensina outras pessoas, como professor, Uhum. né? Eu acho que às vezes a direção de arte ela vem como esse meio que. Essa parte meio que. Não educar a pessoa, mas guiar, sabe? Uhum. O, o cara que tá trabalhando, o artista ali. E, e eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais experiência com isso, até porque eu dou aula. Então, eu gostaria de em algum momento
trabalhar com direção de arte de novo, sabe? Uhum. Tipo, guiando as pessoas e tal. Até porque uma coisa que eu gosto de fazer é meio que tentar enxergar o que a pessoa tá produzindo ali e tirar o máximo daquilo que ela tá fazendo, sabe? Uhum. Porque isso vem muito da sutileza de cada um, sabe? E muito de empatia de você com o artista que tá trabalhando para ti. Uhum. De você pegar e é claro que você vai precisar trabalhar aquilo, você vai ter que gastar um tempo de 40 a 1 hora olhando para aquela arte e tirando o máximo de potencial daquilo, sabe? Da pessoa, falando, ó, você vai fazer isso, isso, aquilo, meio que guiando para a pessoa e mostrando os caminhos e possibilidades que ela tem para melhorar aquela arte, né? Porque eu acho que Uhum. a direção de arte, ela tem exige muita responsabilidade da sua parte, porque o que sair dali é responsabilidade sua, questão de qualidade. Mas acho que o lado legal é de você conseguir extrair os potenciais das pessoas, sabe? Dos Sim. artistas. E existem várias maneiras de fazer isso, né? A gente pode conversar sobre isso. Tem gente que é mais direta, mais ríspida ou mais grossa. Tem às vezes pessoa que é mais tranquila. Eu 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 tento ser mais. Eu tento meio que entender o que a pessoa precisa, sabe? Uhum. Se ela precisa que eu seja um pouco mais direto ao ponto, ou que eu mostre caminhos, ou Sim. que, sei lá, eu falo, tipo, ó, faz isso, isso ou aquilo, sabe? Tipo, é, é interessante porque quando você dá aula, meio que você vai percebendo que cada aluno que passa por você é uma metodologia um pouquinho diferente que você faz, sabe? Uhum. E acho que isso é legal porque você vai meio que se adaptando, você como professor ou sei lá, ou diretor de arte, meio que você se adapta ao estilo da pessoa e não a pessoa adapta ao estilo do projeto, entende? E meio que vai um ponto de encontro assim. Eu acho isso legal. Uhum. Até eu ia comentar que eu acho que o papel do diretor de arte, o papel do professor, eles meio que se misturam. Eu entendo que muitas vezes tem alguns profissionais que tentam fazer uma distinção maior entre isso, até no estilo de direção de arte, no estilo de ensino, certo? Mas pelo menos na minha experiência pessoal, assim, os melhores diretores de arte que eu trabalhei, eles tinham, digamos assim, quase que uma veia professoral, sabe? Que nem tu falou, não querer simplesmente resolver um problema e te usar como uma ferramenta, mas conseguir ver o potencial que tu tem para desenvolver aquilo e também compreender o teu perfil dentro daquele projeto de maneira que tu conseguisse se desenvolver e o projeto fosse bem sucedido. Mas eu acredito que esse tipo de visão não é uma visão simplesmente executiva, sabe? Não é uma visão só Uhum. administrativa daquilo, é uma visão justamente quase que educativa, sabe? Do tipo, olha, que nem você falou, é uma pessoa, sabe? É um indivíduo, não é simplesmente uma ferramenta aqui, uma manivela, sabe? Tipo, um martelo que eu uso aqui, sabe? Tipo, mas não é todo mundo que tem esse tipo de visão, então eu acho bem legal tu colocar e fazer essa intersecção entre as duas coisas, porque eu sinto que elas são muito próximas, assim, e até aproveitando o gancho, como é que tem sido esse momento agora como professor? Tu tá com um curso, né, na Seja Word, um curso de cenário, certo? E ele tá num formato bem legal, assim, pelo que eu vi, todo o plano de ensino, mas eu queria que tu falasse mais sobre como é que foi a criação desse curso, como é que tem sido isso, dessa maneira mais formalizada. Hum. Bom, é, eu acho que eu era muito inseguro de produzir um curso antes, né? Eu queria muito, mas eu era inseguro ao mesmo tempo. E Uhum. eu enrolei, né? E eu acho que uma coisa que trouxe muita segurança foi eu consegui fazer. Cara, eu me inscrevi na turma de pintura, né? Fundamento de pintura do Mike Azevedo Uhum. em 2018.
Meu Deus. Tá, e tu foi Eu fazer em fui 2000, conseguir ter sei lá. 23, Meu Deus. 24. Eu consegui fazer em 2024. Ah, fez, né? O que importa é que fez, pô. Fiz. Mas foi bom. Foi um período que eu tava mais amadurecido como artista. Eu acho que foi um ponto legal, assim. Porque criei autoestima. Criei, acho que talvez, potência de ensinar ou de lecionar, né? Porque foi muito legal ver o Mike dando feedback para as pessoas, porque ele faz um pouquinho disso, né? Tipo, ele meio que pega o que a pessoa tá fazendo e trabalha no mesmo, meio que quase que no estilo da pessoa, sabe? Ele Uhum. que se adapta, não a pessoa, sabe? Eu acho isso uma qualidade ótima. Nossa, muito legal, assim. Admiro muito quem faz isso. E aí, a partir disso, eu meio que, tipo, recebi um incentivozinho ali do Mike, que ele falou, faz o curso seu. Acho que pode ser legal. E aí eu comecei a escrever e desenvolver o curso, né? Aí um amigo meu, ele me indicou para fazer curso na CG World. E o Hazard também, para eu dar aula lá. E aí a CG World veio falar comigo logo depois que eu terminei o curso do Mike. Uhum. E aí eu comecei a construção do curso, né? Eles passam meio que uma estrutura por módulos, né? Eles passam uma estrutura de 4 módulos no curso. Eu comecei fazendo o curso, né? Tipo. Aí eu falei, tá, vamos pegar as minhas bases teóricas, né? Tipo, alguns livros que eu uso de bases teóricas que eu estudei, assim, e vou colocar no curso, sabe? Uhum. Aí eu peguei um pouco do Frame de Ink, peguei o livro do Picture This da Molly Bang, peguei aquele livro do Yu Yiming, que é aquele The Secret of Concept Art. É Uhum. muito bom. Que o cara basicamente escreveu em chinês, colocou no Google Tradutor, colocou ali no ArtStation. Mas tem umas coisas muito legais ali que, né? E aí, com base nessa bibliografia, eu comecei a construir o curso junto a tudo que eu experimentei, né? E tudo que eu achava importante. Foi um processo, foi um processo meio que de 2 meses, 3 meses quase. E foi legal, cara, porque eu fui desconstruindo muita coisa, sabe? Tipo, no sentido de tudo que eu construí até ali, de entender fundamentos, processos, sabe? Desenho, concept, design, eu fui quebrando em pequenos tópicos, desconstruindo para tentar chegar numa linha do tempo que faça sentido para os alunos, né? Meio que Uhum. você subir cada degrauzinho e dificultando. Uh, e hoje em dia e depois da primeira turma, né? Eu acho que a primeira turma acho que foi a prova, né? Tipo, vamos ver se isso dá certo, né? Foi muito legal. Eu acho Uhum. que foi uma experiência. Uh, cara, foi, foi muito legal ver o pessoal acreditando em mim ali. Primeira vez que eu tava dando aula. E saiu umas coisas muito legais do curso, sabe? O pessoal produzindo, o pessoal aprendeu muito. Tem um pessoal que me manda mensagem até hoje falando que foi legal o curso. O pessoal que às vezes consegue um trampo fala: olha, consegui um trampo por causa desse projeto. Cara, é muito legal ter esse contato com o aluno e com, sabe, a pessoa meio que encontra o caminho porque você falou alguma coisa específica para ela, sabe? Sim. E o curso tinha 5 meses, agora ele vai ter 6, Ó. né? Eu mudei a estrutura do curso depois dessa segunda turma, porque eu senti que tava faltando espaço para feedback no curso, sabe? Uhum. E eu sempre dei feedback, eu nunca deixo a pessoa passar mais de uma semana sem feedback, no máximo 2 semanas sem, né? Porque eu acho que para você fazer um curso, você tem que ter um acompanhamento semanal, né? Então eu tava fazendo hora extra fora do curso, gravando vídeo de feedback, pessoal. Então eu estruturei o curso de uma forma agora que as aulas teóricas serão gravadas, né? Tipo, então todo o conteúdo teórico são gravados. Ele já era tudo gravado antes, mas agora meio que já vai estar pré-gravado, sabe? Uhum. E não vai ser gravado ao vivo.
E aí vai ter espaço para 2 dias de feedback, né? Um no Legal. começo da tarefa e um no final da tarefa. Mais as demonstrações que também são ao vivo. Então eu quero meio que ser mais, tá mais presente ali no que o pessoal tá fazendo também, sabe? Porque acho que isso traz um incentivo. O diálogo com o aluno também ajuda, sabe, tipo, a você incentivar ele a continuar produzindo. Claro. Não, e eu acho muito legal, principalmente porque é um curso de cenários, assim, claro. A gente até tem alguma coisa nesse mercado, assim, mas acaba às vezes puxando muito para um lado da ilustração de cenários, mas não o cenário a nível de concept, a nível de level design. Isso que eu acho que é um diferencial muito grande desse curso, principalmente olhando de fora, né? Não cheguei a fazer, gostaria até. Mas isso eu acho uma coisa importante, porque acho que existe às vezes uma concepção errada sobre o que é concept de cenários, muitas vezes, tu não acha? Cara, sim. Eu acho que, na verdade, é, tem muito essa confusão com ilustração, realmente. Uhum. Mas é uma coisa que eu não separo mais tanto na minha cabeça. Ilustração e concept cenário, eu meio que tento. Pra mim agora é mais. Tudo é concept, sabe? Uhum. Tipo, tudo vai ser tratado como concept, não como ilustração na minha cabeça. E é uma coisa que eu tentei trazer isso pro curso, sabe? Vou fazer uma ilustração. Ah, o aluno quer fazer uma ilustração de cenário no final. Ok, mas vai ter que ter muito mais cara de concept do que ilustração, sabe? Uhum. Vamos trazer ideias, narrativas, shape language, vamos trazer a funcionalidade na ilustração, sabe? Coisas interessantes ali, né? Porque uma coisa que eu percebi no trabalho é que às vezes você vai ter que fazer uma imagem completa ali, sabe? Tipo de meio que visdev da vida, ilustração, sabe? Do concept. Aí depois você vai fazendo os props através dessa ilustração, sabe? Uhum. Trabalhei com vários tipos de workflows, assim. Então, tipo, eu tento. Não é uma coisa que eu me preocupo muito, eu só falo, só tento passar o. Falo, tá, vamos passar os fundamentos de design, vamos falar sobre repertório, vamos falar como você traz isso para seu cenário, sabe? Porque se você trazer isso para tudo que você fizer em cenário, eu acho que você já tá fazendo muito concept art, sabe? Uhum. Independente do jeito que você entrega isso, né? Seja como ilustração ou algo do tipo. Sim. É, É, eu não tipo, digo que necessariamente. Vamos pensar que é como se fosse pontinhos de skill, assim, que o cara tem que botar todo o skill em sim, um ou outro. Mas eu acho que às vezes, eu digo no ponto de vista de ensino, pode acabar ficando um pouco desequilibrado por causa de uma questão mercadológica, do tipo, é muito mais fácil tu vender uma ilustração, vamos botar dessa maneira, do que tu vender um model sheet sim, gigantesco, cheio de vista, sabe? sim, sim. Ahn, é, é por isso que no curso eu passo por meio que essas duas coisas. Não ilustração em si, né? Porque eu não chego na parte do render, né? Que é muito necessário para ilustração, né? Uhum. Mas eu chego na parte da composição, né? De você contar a história a partir de narrativa. Então, eu quero que. Eu acho muito importante o aluno ter essa noção de Que ser mais contempo? maleável, Ah, sabe? sim. Entendi. Sabe, tipo, maleável em relação ao concept, né? Que ele consegue fazer o concept tanto no em formato blueprint, né? Mas também como, sei lá, às vezes um frame de uma cena, sabe? Uhum. Mas como concept, pensando como concept. Sei lá, tipo, fazendo o mais rápido possível ali com ferramentas e pensamentos, sem pensar muito em ilustração, né? Até o 3D, né? Tipo, eu acho que existe uma diferença de você usar o 3D para concept e usar o 3D para ilustração, né? Eu acho que tem uma Uhum. diferença grande, assim, né? Tipo, nessa abordagem, eu digo, né? Então faz sentido. Eu acho que é até complicado eu conseguir separar, porque
eu nem considero muito esse tipo de ilustração, sabe? Tipo, esse tipo de projeto ou ideia, assim, porque realmente eu quero focar ali no que eu já trabalhei, sabe? No que eu tenho Uhum. experiência. Eu tenho muito mais experiência com concept hoje em dia do que com ilustração de cenário, né? Sim. Tipo, Até keyframe, assim, é uma coisa que ela é muito atraente, né? Quando a pessoa tá começando e daí ela vê keyframe de filme, de animação, exatamente. e tem aquela ideia de que talvez este seja o trabalho. Não que não seja, tá? Mas muitas vezes quando tu vai pegar, dependendo do tamanho da produção, quem vai fazer esse tipo de trabalho vai ser o artista lead, sênior, Sim. e tu vai ficar provavelmente fazendo uma parte mais inicial, assim, principalmente se for trabalhar com cenários, né? Do tipo, tu vai fazer prop, tu vai fazer textura, tu vai fazer, né, trim sheet, esse tipo de coisa que às vezes fica meio escondido de um ponto de vista novamente, né, quando o pessoal tem essa ideia da profissão, sabe? Uhum, uhum. Não, eu entendo. É, na verdade, isso é uma coisa que até eu converso com os alunos, né? Que, tipo, principalmente em relação a cenário, quem faz thumbnail é sênior, né? Uhum. Tipo, thumbnail de cenário, de concept pro cenário. Quem faz é, essas coisas mais legais em relação ao cenário normalmente é sênior, né? É, e é difícil. E esse é o, e também esse é o motivo que eu tento puxar a régua pra cima dos alunos, sabe? Eu tento Uhum. colocar mais dificuldade no curso. Porque é, eu sinto que às vezes falta um pouquinho. Falta um pouquinho nos professores, assim, principalmente aqui no Brasil, deles pegarem alguns alunos que às vezes estão mais avançados ou estão quase, tá lá no intermediário e conseguir puxar bastante, tirar o máximo dele mesmo, sabe? Uhum. Enxergar isso. Porque às vezes a gente foca muito nos alunos iniciantes, né? Que tem muito mais, a gente tem muito mais a agregar, assim, em sentido de fundamentos, né? E eu digo isso porque eu quero que os meus alunos consigam fazer essas coisas difíceis, né? A partir, ou pelo menos entender o caminho, né? Para fazer essas coisas difíceis, né? De concept. Uhum. É, e é legal quando tem um aluno que é muito avançado. Cara, é muito legal. Porque é, eu tento agregar o máximo que eu posso com aquele aluno, só que aí eu foco em outras coisas, sabe? Tipo, foco em narrativa, foco em função, foco em exagerar, sei lá, exagerar alguns shapes, Uhum. pensar no pequeno médio grande, sabe? Tentar enxergar algum caminho que faz, tira o máximo do cara ali, sabe? É, basicamente isso, tipo, eu acho que é complicado eu Sintetizar tudo, sim. sintetizar tudo, assim, porque é mais um. O aluno tem que estar lá. Ah, por exemplo, um aluno meu recentemente veio escrever uma mensagem, né? É muito emocionante quando um aluno escreve isso. Tipo, ele falou, cara, tipo, ele falou, não conseguia falar direito, né? Na apresentação do projeto final, mas ele falou que ele sempre acreditou que ser um bom professor é uma habilidade separada de ser um bom artista, né? Aí ele falou que no caso eu sou os dois, né? Eu fiquei muito feliz com a mensagem e ele falou isso porque eu ajudei ele a chegar num nível que ele não esperava, sabe? Que ele conseguisse chegar, sabe? Ele Uhum. entendeu, tipo, quais eram os buracos técnicos que ele enxergava, assim. E uma coisa que eu falei pra ele, cara, é, eu acho que você consegue fazer mais que isso até, sabe? É tipo, às vezes é só o momento que a gente tá vivendo ou a confiança que a gente não tá tendo, sabe? Uhum. Então, é muito bom ter alguém que guia esse caminho, sabe? Sim. Não, Então, eu trabalho às vezes muito a nível de um feeling, assim, sabe? Tipo, sim. vai por esse caminho e é isso.
É uma coisa que depende muito, claro, do formato de curso. É legal saber que ele funciona dessa maneira, porque tem muitos cursos que eles acabam, até pela demanda que eles têm, né, sendo um pouco mais impessoais, tendo aquele distanciamento do professor com os alunos, porque são muitos, e daí, sei lá, já começa a ter que ter um monte de monitor, fica uma coisa um pouquinho mais impessoal, assim. E, claro, essa é a minha opinião, tá? Só deixando bem claro. Eu acho que o formato, quando é menor, assim, tu tem, sei lá, 10, máximo 15 alunos, eu acho que é uma coisa, até pra sanidade, né, do professor, Sim, algo, com certeza. algo mais, como é que eu vou dizer, algo que funciona melhor, assim, até do ponto de vista de o que vai sair do curso, que nem tu falou, sabe? Tu olhar o trabalho dos alunos e tu conseguir ver que eles estão talvez conseguindo ter alguma inserção de mercado, estão conseguindo desenvolver essa habilidade, ou descobrindo que talvez seja esse o caminho que eles queiram seguir, sabe? E até te perguntar, nesse sentido, assim, como é que tu tem visto, assim, em relação ao mercado de arte, assim, em relação aos alunos que têm saído, quais são as expectativas deles, o que eles têm enfrentado, até a tua própria jornada, assim, até aqui, como é que tu vê, assim? Cara, uma coisa que eu considero que é meio nítida no nosso, nesse momento é que a régua para trabalhar com cenário ela tá aumentando meio que quase que exponencial, assim. Tipo, no sentido de qualidade mesmo, né? Ahn, Se você olhar, eu acho que quem traz essa régua muito para cima provavelmente são escolas de fora, né? Uhum, E é uma coisa que eu falo para meus alunos, sabe? Tipo, cara, trabalhar com cenário vai começar a exigir que você tenha mais repertório, pense mais em funcionalidade, não faça só uma imagem bonita, né? Tipo, até porque eu sinto que é uma dificuldade que às vezes eu enfrento, sabe? Tipo, de que tem uns caras absurdos, assim. Cara, eu trampo ali na Inver e, cara, tem uns caras absurdos do cenário. Tem uns uhum, franceses ali que estudaram na New Wedge, então você imagina como que é, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu, eu acho uma coisa que é muito importante frisar ali para os alunos é falar, cara, não é tipo, eu gostaria, né? E eu quero tirar o melhor de vocês aqui pra gente bater de frente com essa galera, sabe? Tipo, o meu objetivo é esse, né? Tipo, tirar o melhor do aluno e o aluno tirar o melhor que pode de mim pra gente bater de frente com essa galera, sabe? Porque se a gente pegar e olhar assim lá fora, ah, europeu tem escola de arte, tem escola de uhum, concept art. Norte-americano tem escola de concept art, faculdade de concept art, esses países. A Rússia tem uma escola de arte absurda, né? Agora a China, né, tem uma escola de arte absurda demais, né? A própria a Coreia também. Então, é um pessoal que tem tem muito suporte, né, no sentido para evoluir, né? A uhum. gente tem nossos cursos livres, basicamente, né? Nossos professores aqui, né? E uma coisa que eu queria trazer é um pouco mais disso, um pouco mais de cenário para a gente aqui do BR, sabe? Dessa questão, assim. Tanto que eu tô, sempre que possível, eu faço mentoria com alguém que é de fora, sabe? Uhum. Eu fiz uma mentoria muito importante para mim em dezembro, com Kevin Goek, não sei se você conhece. De nome Kevin assim, Zamir Goek. não me veio à cabeça, mas se tu mostrar o trabalho, talvez eu conhecer. Eu fiz uma mentoria com ele e ele dava aula na New Edge. Não sei se ele dá. E foi muito Uhum. importante pra mim, cara, pra enxergar algumas coisas. Sutilezas, assim, que você começa a entender no trabalho dessa galera que é absurda. Tipo, que a gente vê no ArtStation, assim, de cenário, sabe? Uhum. E foi muito legal, cara, porque trouxe novos horizontes pra minha cabeça e muita coisa pra eu estudar, sabe? E é basicamente eu enxergo isso, né? O mercado voltado para o cenário, eu acho que os estudantes eles estão alcançando níveis mais altos, né? Até porque tem Uhum. ferramenta como Blender, tem.
sei lá, várias ferramentas de perspectiva, várias coisas. Agora cabe a gente meio que correr atrás disso, sabe? E não sei como, mas a gente que é brasileiro, a gente sempre consegue de alguma forma, sabe? Sim. É absurdo o nível, o tanto de brasileiro bom que tem por aí, cara. O pessoal sempre. Acho que sempre que você vai trabalhar no estúdio, tem um brasileiro foda que trabalha ali. E eu acho que a gente tem muito essa potência. E a gente faz isso com pouco. Imagina se a gente tivesse essas coisas que eles têm. Sim. Então, acho que é isso. É uma coisa meio paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não tem as coisas, parece que o fato de não ter as coisas faz com que o pessoal se esforce e se desdobre em dobro, assim. Não que eu acho que, tipo, sei lá, principalmente os chineses ali, os russos, que tem uns caras absurdos, não se esforcem um monte, mas eu acho que também o fato de tu ter muita estrutura e tu ter muito suporte pode também deixar o pessoal acomodado, sabe? Que nem tu falou, tu teve experiência trabalhando com outras pessoas de fora, eu também já tive, e talvez tu já tenha reparado que existem, parece umas incoerências, assim, né, em relação a isso, né? Tipo, o pessoal, principalmente nos Estados Unidos, eu já notei que, sei lá, parece que o pessoal era bem mais. Não tinha tanto sangue no olho, sabe? Na hora de fazer as coisas. Era uma coisa meio, ó, bati o cartão, fiz aqui, é isso aqui por dia, sabe? Tipo, não era aquela coisa, tipo, não, mais, sabe? Tipo, vamos fazer mais, vamos maior, sabe? Tipo, melhor, sabe? Tipo, o próximo vai ser Uhum. mais gigante ainda. É interessante você falar isso, porque me lembra muito dessa questão do querer fazer arte, sabe? Desse, dessa vontade de fazer. E o meu objetivo como pessoa e artista, né, é ficar bom porque é legal. Assim, Uhum. eu gosto de falar isso para meus alunos. Eu quero ser bom porque, mano, é maneiro. É da hora o sentimento, sabe? Tipo, quero ser melhor artista, assim. Consequentemente, vou poder usar isso no trabalho. Consequência disso, vou poder usar muito disso no trabalho. Mas eu quero fazer projetos melhores, mais legais. É, eu quero. Porque eu olho a galera fazendo, às vezes, e eu sempre tento me inspirar muito, assim, sabe? Tipo, Uhum. olhando e falo, caraca, velho, que foda. Eu quero ser assim, sabe? Quero ser melhor. E eu acho que a gente, principalmente a gente no Brasil, a gente vem desse lugar de luta por uma coisa muito melhor, sabe? Então, tipo, dessa meio que dessa potência, falam, vamos, tá, vamos correr atrás e tem que correr muito atrás, sabe? É... E esse sangue no olho, assim, sabe? É, é claro que tem. E eu enxergo que. Eu não sei, acho que é isso. Eu É, enxergo que isso influencia muito os alunos, né? Quando você tem essa vontade, sabe? De alguma uhum. certa forma, sabe? Tem um aluno que entra de um jeito no curso, mas aí ele chega e alcança outro nível, assim. Nossa, é bonito de ver, sabe? E eu também quero me inspirar por ele, sabe? Por esse aluno. E eu quero ser tipo, fiz um curso, aí depois do curso sou outra pessoa, né? E aí, né, juntando tudo isso, eu tô numa jornada aí de estudos muito mais profundas, assim, em relação a conceito de cenário e cenário em si, né? E eu tô Uhum. tentando agora maratonar repertório, né? Principalmente em questões geográficas aí. Como assim, tu diz viajar, conhecer lugares, Não, arquitetura? viajar seria. É isso. Arquitetura, ler mais, né? Claro. Tipo, eu vou no. Tem um sebo aqui que eu descobri no centro da cidade. Entrei no sebo, falei, vamos ver o que tem aqui. Aí eu entrei no sebo. Aí ele tem 2 andares e ele é gigantesco, né? Primeiro andar você não dá nada, mas aí você sobe a escada. Cara, só o pó. Assim, Uhum. até aquela cor de sebo bege, sabe? Mas tem uns livros incríveis ali. Achei uns livros de arquitetura, legal. E estudos diários, né? Principalmente de, sei lá, pedras, terrenos, essas coisas, sabe?
Porque eu noto que a galera que eu me inspiro muito, eles fazem muito isso, sabe? Tipo, os estudinhos diários de estudos de três valores, ou um sketch do cenário, sabe? Uhum. Meio pra gravar na cabeça, sabe? Pra você poder resolver as coisas. E é uma coisa que eu sempre falo pros alunos sobre repertório. Às vezes, se o problema não tá em fundamento, é porque você não tá com a referência que você deveria estar, sabe? Não pesquisou certo, faltou pesquisa, ou tem que dar uma estudada mais na questão da sua narrativa, sabe? Buscar esses repertórios. Talvez trazer esse repertório de um fator emocional, sabe? Que eu acho que, como concept, se você quer tentar trazer algo mais único, é legal você trazer a sua própria história, sabe? Tentar se conectar com as suas emoções para trazer concept para as coisas, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma parte de mim que gosta de coisa cômica, sabe? Às vezes, sabe? Tipo, sei lá, você Uhum. tá fazendo um concept mó sério de sci-fi, por exemplo. Aí você coloca, sei lá, um café derrubado no negócio. É uma coisinha pequena, que é engraçadinho, sabe? Mas é Uhum. cômico. Ou você tá fazendo concept de armários, assim, sabe? Tipo, armários de uma estação espacial, sabe? Aí você coloca, tipo, uma cueca pra fora, assim, pendurada, sabe? É engraçadinho, sabe? Tipo, é meio que uma coisinha meio que sua, assim, sabe? Sim. Teve um projeto que eu tava trabalhando e eu coloquei uma. Qual que é o nome daquela cafeteira mesmo? Depende. Doce Gusto no Ah, doce concept. gosto. Sim. Eu coloquei uma Doce Gusto no concept. O pessoal adorou, velho. O pessoal achou incrível, achou engraçadíssimo. Tava ali e tava pingando ali, tava com problema de vazamento. E não tinha nada a ver com a cena, sabe? Era tipo uma cena meio que. é, Quando você vai. Tipo, era o concept da. Acho que da sala de espera para você pegar um pod para descer no planeta de sci-fi ali, sabe? Uhum. E aí eu coloquei ali e falo, cara, acho que vai ficar legal aqui. O pessoal curtiu. Eu falei, quando eu fiz isso, eu falei, nossa, que tosco. Acho que o pessoal nem vai gostar. Aí no outro dia o pessoal, caraca, que legal, divertido, sabe? E é isso que eu gosto, sabe? De às vezes você trazer um pouco da sua personalidade para aquilo, da sua história, né? O próprio projeto que eu gosto sempre de comentar com meus alunos é o que eu fiz com o Mike, que eu Eu misturo ia te perguntar dele, o. o suplício, é isso? Isso, exatamente. Que é meio que a mistura do meu repertório como quando eu fiz parte dos Arautos Evangélicos, eu entendia muito de período gótico e igreja católica, Uhum. que minha família é católica, e eu fazia parte desse. Eu fiz parte na adolescência desse grupo. Eu trouxe muito do meu gosto pessoal por hack and slash, Uhum. que eu gosto bastante. Uh, e eu tava cansado de trabalhar com temáticas fantasia medieval, então eu acrescentei sci-fi um pouquinho, né, coisas mecânicas ou meio steampunk ali, misturei. E outra coisa que eu acho que vem da faculdade, que eu gostava de ir em festa eletrônica, de música eletrônica. Então eu gostava muito. Uhum. Hoje em dia já não tem mais idade pra isso, Ah, que isso, cara? mas eu Ô, gostava. não tá tão velho assim, não. Não tô mais velho, mas eu tô não tenho mais idade pra ir em festa eletrônica, escutar música eletrônica eu escuto pra correr, né? Então já é diferente. Mas e eu quis trazer essa dinâmica, sabe, da batida, tudo. Eu fiz até uma playlist pra isso. Então, eu sempre falo pros alunos trazer um pouco disso, né? E aí os projetos que eu vou fazendo em paralelo com o curso, né, que tem os meus projetos pessoais, eu vou falando para os alunos, ó, eu fiz isso por causa dessa memória que eu relacionei aquilo, sabe? E eu gostaria muito eu gosto muito quando os meus alunos, eles pegam coisas da memória deles, tipo, de vida mesmo, e transformam aquilo numa ideia legal, sabe? Eu acho que é Uhum. muito isso, sabe? É, essa coisa de trazer um toque pessoal
É até interessante tu colocar assim, porque eu ia até perguntar uma coisa relacionada com isso, que quando a gente olha cenários assim, e quando a gente diz toque pessoal, não é só que nem storytelling, algumas coisas assim, mas também, claro, a maneira como tu finaliza algumas coisas, sabe? Cenário é uma coisa extremamente complexa, né? Porque se a gente pensar cenário, ele não é só. Ele não é um objeto só, eles são vários objetos dentro de um contexto. É uma coisa extremamente complexa de fazer. E uma coisa que eu fiquei pensando de uns tempos pra cá, até por também já ter trabalhado muito com isso, é o quanto, quando eu vejo, sei lá, coisas de IA que o pessoal tenta fazer, é uma das piores coisas que eu já vi, assim, é, tipo, tentarem fazer um cenário com IA, assim, sabe? Tipo, não existe uma possibilidade da coisa ter um nível de coerência e, que nem a gente falou, o nível de individualidade real naquilo fica extremamente genérico, sei lá, acho que o máximo que você vai conseguir fazer com aquilo é sei lá, uma graminha com um lago no meio, sabe? Sim. Cara, hum, tudo bem se você repetir a pergunta, eu acho que eu não entendi muito bem. É, vamos lá. Não, eu digo mais Perdão. assim, vendo o que tem acontecido em relação ao mercado, em Aham. relação a essa pressão que muitas vezes muitas empresas estão botando em tentar automatizar certos processos, Ah, entendi. Uhum. eu sinto que, eu pelo menos tenho essa visão, que cenário é uma das coisas mais safe, entre aspas, assim, de todas essas profissões relacionadas a concept, sabe? Ah, tá. Entendi, entendi. Cara, eu concordo. Acho que, cara, eu concordo muito, porque acho que a complexidade do cenário nos beneficia de certo modo, né? Principalmente na nossa profissão. Mas também acho que é o caminho mais difícil também, sabe? Porque é até engraçado, porque eu tava observando isso esses dias, sabe? Tipo, o que a gente, pelo menos a galera que gosta mais de fazer cenário, gosta, e a galera que faz, tipo, personagem gosta, sabe? Tipo, são gostos diferentes, assim, sabe? Às vezes de resultado, ou Uhum, de coisas que observa, sabe? Que às vezes a gente é mais atento a pequenas coisinhas, sabe? Né? uhum, Tipo, narrativas ali, ou como o cara resolveu aquela partezinha sei lá, do tijolinho que tá contando uma história, do jeito que a madeira é dobrada para construir um negócio, sabe? Tipo, a gente começa a prestar atenção em cada coisinha, assim, né? Tanto que eu fui. Hoje mesmo eu fui perguntar para um amigo qual arte eu posto, né? Aí ele falou uma. Aí, só que o outro amigo que, tipo, trabalha na Enver, mas só que ele não, tipo, ele é francês, ele gostou da outra que eu ia postar duas. Aí uhum, eu fiquei, por quê? Tá ligado? Tipo, por que um prefere uma e o outro prefere outra, né? E eu acho que uma coisa que eu percebo, principalmente a galera que vai para cenário, ela começa a gostar dessa complexidade, sabe? Ela começa a ter esse carinho pra complexidade. Então, tipo, a gente vai aprendendo a gostar e vai aprendendo a lidar com ela e observar melhor e, tipo, então, eu acho que também é possível que a gente consegue observar muito bem essa grande distância entre o que a gente faz e a IA, sabe? uhum, Mas será que as outras pessoas, os outros artistas conseguem, sabe? Eu não digo tipo nível profissionais, mas mais iniciantes, sabe? Será uhum. que porque dá pra enxergar muito isso em aluno, sabe? Que a galera chega muito crua às vezes, no sentido de entender as várias camadas de complexidade de cenário, né? Tipo, tem perspectiva, tem atmosfera, você tem que entender cor se você for lidar com as cores ali, né? Tipo, a influência da luz, a influência do o material, como que ele vai funcionar na luz. Você tem que fazer uma linha muito clara se você tá fazendo os props ali, né? Tipo, o Uhum. blueprint, porque, cara, quantas pessoas eu já vi trabalhar com um cenário que, tipo,
elas faziam personagem, achavam que ia trabalhar com personagem. Aí o primeiro trabalho dela é com prop, sabe? Aí ela vai resolver algumas coisas e o desenho não tá completo, sabe? A perspectiva às vezes tá meio na intuição, tá meio que ali entre linhas, ela não termina, ela não fecha o desenho. E cenário meio que exige de você ter esse cuidado, né? Ter Sim. esse esmero em cada partezinha, porque senão pode ficar estranho, sabe? Porque pra gente, como ser humano, é muito fácil a gente preencher o personagem na nossa cabeça, que a gente vê toda hora, sabe? Claro. Mas, mano, fazer uma caixa sci-fi ali, uma caixa loot box, cara, a gente tem que fazer tudo certinho, senão o cara não vai entender 3D. Não tem Sim. como, sabe? Tipo, tem que ser muito bem explicado. Tem que. Cara, pra fazer cenário, tem que gostar dessa complexidade, aliás. Eu acho que tem que gostar. Não tem como. Sim. Ou aprender, né? Não que não possa ter uma margem para abstração, mas de novo, daí eu acho que a gente vai para um território mais de ilustração às vezes, né? Quando tu quer fazer Sim. um cenário que vai ter algumas coisas mais sugeridas assim, mas dependendo da parte da produção, que nem tu falou, sei lá, tu tem que fazer o prop, tem que fazer um call-out de um prop, não tem muito fugir ali, não tem muito tipo, vou fazer umas manchas aqui, sabe? Tipo, muitas vezes tu vai ter, Não, ter não. que fazer um 3D, nem que seja uma blocagem para pegar exatamente as proporções, as elipses, não ter, né, um risco de fazer um bagulho torto, assim, que fique tosco, sabe? Ou que dê uma margem de interpretação errada, como tu tinha comentado. Ah, com Mas certeza. é interessante E isso que tu 3D é muito botou. usado. Sim, sim. Eu achei interessante isso que tu colocou, porque realmente eu comentei isso do cenário e tal, mas eu não tinha pensado muito nessa percepção que eu tenho sobre isso justamente por estar vendo isso todo dia, né? As pessoas de personagem provavelmente veem essa mesma coisa em relação quando vem uma IA de personagem, conseguem ver claramente todos os erros e falhas muito melhor do que eu ou tu, né? Que a gente acaba sendo muito focado nisso. Sim, sim, sim. É legal isso. E, cara, é muito legal quando você vem alguém que só faz personagem pro curso. Uhum. Porque sempre. A maior parte dessa galera que só faz personagem vem pro curso e, tipo, faz. Acompanha o curso, né? No sentido, faz as tarefas, recebe feedback, né? O comentário, normalmente no final deles, é falou: Caraca, eu não esperava que o cenário fosse tão complexo, sabe? Mas acho que não existe Tipo, uma o concept disciplina em si. que não seja, assim, a gente às vezes É, tenta é, diminuir, mas é que às vezes eu acho que a gente, eu posso estar errado no que eu vou falar, tá? Mas às vezes eu acho que eu pelo menos tento às vezes diminuir um pouquinho uma coisa por causa da importância que eu boto naquilo, naquele contexto. Por exemplo, vou fazer um cenário, vou botar um personagem, eu não vou fazer um baita personagem se o foco é o cenário, vou botar um soldadinho, vou botar uma coisinha meio vai genérica, fazer sabe? o Among Us do concept art, né? O cara É, que é sabe? basicamente. E, Cara, é. Nossa, é realmente. cara, tu tinha falado que tu é originalmente de São Carlos, né? E tu te mudou pra Bauru pra estudar no Unesp, mas hoje em dia tu reside aí? Sim, eu resido em Bauru ainda. Entendi. E Moro como é aqui eu que e. tu sente isso aí? Influenciou, claro, fora o fato da faculdade, assim, como é que tu sente que tanto São Carlos como Bauru influenciou a tua arte? Cara, acho que Bauru influenciou tudo, né? Tipo, eu ter saído da minha casa, né? Da minha cidade, pra morar fora, Uhum, foi muito importante. Principalmente como pra minha autoestima. Eu acho que, querendo ou não, ficava muito. Não era fácil morar com meus pais. Assim, uhum, não era fácil, sabe? Eles me ajudaram muito, mas também não era fácil. Então, ter vindo pra Bauru, morar sozinho, meio que, tipo, aprender as coisas sozinho, sabe? Eu acho que foi muito legal. Assim, eu não, eu ansiava por esse momento, assim, de morar sozinho. uhum, Mas com isso vem muitas responsabilidades, né? E acho que vem amadurecimento, né? Você se expõe ao mundo, basicamente, né? Ali. uhum. E tem responsabilidade, né? Aí eu tinha que, às vezes, pegar um trabalhinho ou outro para pagar algumas contas. Aí tem que. Aí quem pagava as contas ainda, tipo, começa a pagar as contas, porque antes eu não pagava a conta. Quem pagava tudo é meu pai e minha mãe. Aí, tipo,
Eles me auxiliavam com dinheiro e eu pagava minhas contas. Isso faz muita diferença já, sabe? É meio Uhum. que um período de transição, acho que para a vida adulta mesmo. É, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que. é, eu vou ter relações com pessoas, tanto amorosas, de amizades, eu vou ter conflitos, eu vou ter que resolver burocracia, sabe? Tipo, principalmente quando você mora em apartamento que é para estudante, cara, tem muito problema, né, Uhum. normalmente. Porque os proprietários deixam, sempre passa de estudante para estudante, e o proprietário não reforma direito, aí cano furado, cabo É, ferrado de sim. energia, chuveiro que explode, pia que quebra, inundação de apartamento, Meu Deus. tudo isso você meio que lida, assim. Cara, faculdade é isso, sabe? Aí você vai visitar amigos que moram em república, você vê cada atrocidade também, assim, na casa. Eu acho que é um período que eu aproveitei muito, assim, sabe? Tipo, eu, eu fico feliz e aliviado que eu aproveitei todos esses períodos da minha vida, sabe? Da Uhum. faculdade, tipo, esses primeiros momentos da faculdade, que conversava com a galera, ia em festa, conhecia pessoas, engajava nas matérias da faculdade, sabe? E, e não tava muito, tipo, tão focado assim no começo em ilustração. Aí com o tempo, eu acho que naturalmente eu fui focando mais, fui deixando o negócio mais sério, sabe? Então, foi algo orgânico, assim, sabe? Tipo, ao meu ver, até hoje, assim, sabe? Tipo, foi essencial para eu aprender a ser mais adulto, talvez, né? Uhum. Ou aprender a entender que a vida não é só viver com os pais ali, sabe? Claro. Mas com isso também acho que tem as dificuldades, sabe? Tipo, eu não tinha tanto tempo para só estudar, sabe? Eu não tinha tanto tempo, principalmente quando eu tava ali em 2019, tinha muito trabalho na faculdade. Era muito difícil estudar, mano. Era no máximo meia hora por dia, assim, às vezes. Uhum. Porque era trabalho de fazer revista, era trabalho, tipo, de montar projeto em outra coisa. Eram uns trabalhos complexos em design, sabe? Que era, tipo, cara, leva um tempo, assim, ainda mais quando você tem um computador que era lento, né? Uhum. Então, foi um aprendizado bem legal, cara, bem legal. Morei com pessoas esquisitíssimas, mas foi ótimo. Ai, ai. É, mas acho que é meio que inevitável, né? Tipo, a rotina, ela acaba influenciando muito o lugar que tu tá. E até te perguntar como é que tá a tua rotina hoje em dia, como é que é o teu dia a dia. Hum, Cara, eu gosto da minha rotina. Uhum. Normalmente é acordar, né? É, lavar o rosto, né? Dar comida para meus gatos. A primeira coisa que eu faço é meio que cuidar dos meus gatos, porque eles são eles que me acordam geralmente para pedir comida, né? Então eles me acordam no horário que eu vou acordar normalmente, então já eu viro meio que o despertador. Aí vou lá, dou comida, cato o cocôzinho deles. Aí depois eu vou lá, lavo a mão e vou fazer café da manhã, né? Faço um cafezinho, adoro um café. Faço café para mim e para minha namorada, que a gente mora junto. Uhum. Aí, aí nesse meio tempo ela vai acordando e a gente toma café junto. E aí meu dia começa com sempre um aquecimento de desenho, né? Eu sempre faço Uhum. aquecimento agora, eu acho que é essencial. E aí logo em seguida eu já vou pro trabalho, né? E eu sempre vou começar o trabalho com as coisas que são mais difíceis. Porque eu acho que de manhã, para mim, é melhor resolver as coisas mais difíceis primeiro, sabe? Uhum. Eu gosto disso. Porque aí chega ali no almoço, já resolvi ah, as coisas mais difíceis, e aí à tarde eu posso ficar mais de boa, sabe? Pra Sim. entregar as coisas. Até porque, às vezes no trabalho eu tenho que entregar uma coisa até 1 da tarde, ou 3 da tarde, sabe? Então Assim tem é horários. realmente importante. É realmente importante eu começar coisas difíceis antes, né? Uhum.
E aí depois do trabalho eu normalmente vou correr, ou vou pra academia, né? Tipo, atualmente eu tô correndo mais, até pra ajudar com a ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então correr tá me ajudando muito, né? E eu corro na rua, né? Não na esteira, porque eu acho que na rua é muito melhor. Na Tipo, o esteira é meio tempo passa mais hamster, rápido. né? Eu tenho esse mau hábito de correr na esteira, mas é porque, sei lá, já tá na academia ali, deu olho assim, vou correr aqui. Mas eu Não, deveria mudar. Deveria mudar isso. Cara, correr na rua é tipo, os 10 minutos na esteira é mais ou menos 30 minutos na rua, sabe? Sim. Assim, a percepção do seu tempo. É por isso que eu corro na rua, porque eu consigo correr bem mais, assim. E eu comecei a correr por causa de ansiedade, né? Isso tem me ajudado muito, né? Aí, aí eu volto da corrida. Normalmente eu vou dar aula, né? Na terça ou na quinta. Uhum. Mas como eu tô no período de. Vai começar uma nova turma mês que vem, então eu tô meio que num período que não tem nada, assim. Só tô com freela, né? Mas a Enver, né, que também é meio que um freela. Aí, ou eu trabalho, ou eu faço alguma coisa pessoal um pouquinho, e aí eu desligo tudo, fico um pouco de boa, eu tento... Ah, não, eu janto, né? É Eu importante. almocei e jantei no dia, né? Tipo, eu esqueci desse Só dia. almoça. Eu janto, só Um almoço, café e um cigarro. é... café, cigarro. Aí antes de dormir, é 2 cigarros. É Imagina. isso. Porque não pode tomar café. É... E aí, eu, eu tento achar algum momento para eu ter um espaço meio que vazio, assim, no meu dia. É o espaço do. Eu converso com a minha psicóloga e eu chamo do espaço do tédio, assim, sabe? Do ócio, do Uhum. que é o não fazer nada. E não é ficar rolando rede social, né? É o espaço de ficar. De fazer nada, cara. Tipo, sentar, tentar ficar com tédio de algum jeito, sabe? Faz meditação, algo do tipo assim? Não, a corrida já é uma boa meditação, Uhum. tá? Até porque eu eu vou num eu vou tipo, eu sigo uma vertente meio taoísta, budista, barra confucionismo assim. Tem um Uhum. pessoal, tem meio que uma igrejinha aqui de uns taiwaneses que eu vou lá. E tem um cara lá que ele fala que eles chamam de os antigos, né? Mas acho que isso uma terminologia que eles traduziram do chinês pro português, né? Uhum. Que fala que, sei lá, os monges eles andavam muito para meditar. Meditar é uma forma de meditar é você caminhar ou correr, né? Uhum. E faz total sentido, cara, porque correndo é muita coisa que passa pela cabeça. Chegou ali depois dos seus 30 minutos correndo, acho que a sua cabeça começa a ficar mais leve, assim. E você fica mais leve, seu corpo, né? Então, o começo, os 20 primeiros minutos são os piores, assim, são muito difíceis. Depois é mais tranquilo. Aí Uhum. chega ali nos 30, a sua cabeça já começa a ficar melhor. E aí o tédio é meio que ócio mesmo, é meio que eu, às vezes, olhar pro teto, tentar brincar com o meu gato, eu tentar fazer alguma coisa que é tediosa também. Sim. Sem Lavar uma telas, louça, né? sabe? Cozinhar, sei lá, Lavar uma talvez, sei lá, roupa. tipo, cortar unha. Lavar roupa, cortar unha, descascar batata pra cozinhar batata, sabe? Tipo, Uma varrida no encher o chão. saco da minha varrer o chão, encher o saco da minha namorada enquanto ela tá ocupada fazendo alguma coisa. É, acho que é isso. Ou, aqui em Bauru também tem muita feira, assim, sabe? Sim. Feirinha. Sair pra feira, sabe? Né? Eu gosto muito. Outra coisa que eu considero muito importante além do TED, é você encontrar amigos, né? Sair de Sim. casa. Eu acho isso muito importante. Cara, faz total diferença, sabe? Tipo, eu. Porque chega fim de semana, eu e minha namorada, a gente quer falar, vamos sair um pouco, né? Tipo, encontrar uns amigos, porque ela tá no período que ela tá estudando, né, pra entrar na área. Uhum. Ela também quer trabalhar com concept.
Ela pega um frilinho ou outro, mas ela tá, tipo, todo dia aqui focada, estudando, né? Aquela coisa que o Kevin falou, né? Enquanto eu não trabalhar com isso, eu vou estudar 8 horas por dia. Nossa, é muito engraçado. Essa frase eu já ouvi umas 5 vezes dele, é muito bom, eu sempre ouvi dele. É muito bom, velho. Adoro o Kevin. É... O Kevin. O Kevin Pera, né? Franciose. Porque tem. É, Kevin o Pera, Francioso, isso. porque tem muito Kevin, né? Se a gente parar Não pra sei analisar na tanto nossa Kevin área. que tem nessa área também, não. Enfim. Cara, tem muito Kevin. É... E eu acho importante, sabe? Porque ele meio que vai com. Ele meio que é um complemento desse ócio, né? Você encontrar as pessoas, sentar, conversar, fofocar, fazer piada, sei lá. Tipo, sair de casa, né? É uma coisa que eu falo para meus alunos: saiam de casa, não fica só no computador, né? Ou vai viajar, vai na praça, ver como uma árvore é, sabe? Tipo, eu acho que isso complementa o artista, né? É meio Sim, que ele ele fecha ali, né, o ciclo, né? Porque os melhores artistas que eu conheço, eles são muito saudáveis, né? Socialmente, fazem exercício, né? Comem direito, né? Acho que é isso, cara. É tipo, eu acho que o sucesso tá aí, sabe? Você ter isso na sua vida, sabe? sim. Não, É... Pode falar. não, eu tava lembrando de alguém que falou uma coisa, mas não lembro quem era. Mas daí, basicamente, o que a pessoa me dizia é que, tipo, ela tinha uma vida muito. Eu não sei se foi o David Lynch, mas ele falava que tipo, ele tinha uma vida meio monótona, ou seja, tinha os rituais diários e tudo mais, uma repetição de várias coisas e bons hábitos ali, né? Porque ele fumava, mas enfim. Basicamente ele queria dizer que ele tentava ter uma vida meio regrada para que a arte dele fosse louca, né? Para que a arte dele conseguisse extrapolar, sabe? Tipo, teria que ter uma estrutura que fosse mais previsível e isso não quer dizer que seja entediante, tá? Só deixando bem claro, mas que Com certeza. pudesse criar uma segurança também, né? Para tu poder, quando fosse a hora de extrapolar, tu ter essa energia, sabe? Tu não tá depositando essa energia em outras coisas, seja na tua saúde, às vezes tá debilitada, ou mentalmente tu não tá legal, sabe? Ou talvez, que nem tu falou, poxa, socialmente eu tô isolado, então, tipo, eu me sinto sozinho e daí eu não, né, não vou conseguir desempenhar tão bem. Essas coisas, todas elas caminham juntas, que nem tu comentou. Eu acho que, ainda mais hoje em dia, cara, que a gente tá muito preso em tela, né? O trabalho na tela, a gente tem o celular o tempo todo, O celular. o lazer tá muito atrelado à tela, né? É série, é jogo, é filme, Série. sei lá, cara. Nossa, eu não, eu não consigo assistir mais série, cara. Tipo, Eu não eu consigo acho também que. direito. Muito difícil. Não consigo, cara. E não é por causa, tipo, acho que é o expande a atenção, é porque eu tô enjoado de tela. Tipo, não consigo assistir série. É tipo, por exemplo, se eu for jogar algum jogo, ele tem que ser muito diferente hoje em Uhum, dia, sabe? Tipo, nesse sentido. Ou tem que ser alguma coisa que eu tô acostumado, talvez. Mas eu não. Tipo, jogar um Tivoli da vida, que eu jogava muito antes, mas faz muito uhum, tempo que eu não jogo também. Então tem que ser um jogo, tipo, um id da vida, que tem alguma coisa que vai ser pra aproveitar, sabe? Vai contar uma narrativa diferente, porque tô enjoado, sabe? Tipo, tá. Eu não quero sentir tédio dentro do jogo, sabe? Porque eu lembro de um período da minha vida que eu tava procurando, tipo, matar o tédio jogando jogos. E eu mudava, tipo, no período de 1 hora, eu joguei 3 jogos pra tentar, sei lá, preencher alguma coisa que não tinha, sabe? Que não era pra ser preenchida, era pra estar vazia, sabe? sim. Então, eu acho importante essa fuga aí das telas também. A importância do tédio. Eu acho que é uma coisa que as pessoas estão realizando mais agora. Talvez porque a gente tá tendo esse desgaste, sei lá, pelo menos a geração da nossa idade, assim, mais velha, já tá há muito tempo com isso, né? Mas realmente, ter esses momentos de silêncio ao longo do dia, eu acho que eles são fundamentais, assim, até mentalmente, para tu não ficar sempre processando uma informação, assim, sabe? Não ficar sempre com alguma coisa no background, seja, sei lá, música, um podcast, ou ficar vendo notícia, né? Que daí tu vai basicamente derreter.
Nossa, notícia é foda, cara. Notícia é uma coisa que eu tô tentando parar de ver, porque não dá. Uma coisa que bota pra baixo é difícil. É que o viés é complicado, né? O jornalismo ele é muito feito. Claro, não é dizendo que a coisa é certa, né? Mas muitas vezes o jornalismo, sim, ele leva sempre o viés mais negativo como notícia, porque é o que vai chamar mais atenção, né? Tipo, ahn, notícias boas não é que não sejam, não vão chamar atenção, mas vão chamar menos, sabe? Tipo, é que nem quando tu tá, sei lá, passando no trânsito e tu já deve ter visto esse fenômeno acontecer, tipo, tá andando no trânsito ali, daí tem um acidente e todo mundo passa com o carro bem devagarinho, sabe? Tipo, quando na verdade tá E aí o liberado a trânsito pista. fica pior. É, só que tipo E aí assim, o tá trânsito fica liberada a pior. pista, já tá com cone e tudo, chegou, sei lá, o órgão ali, PTC da vida. Só que as pessoas fazem questão de ir bem devagarinho pra poder ver como é que foi o acidente, porque, sei lá, elas estão fazendo uma projeção de pensar, talvez, meu Deus, será que morreu? Será que podia ser eu? Sei lá o que acontece, sabe? Então, tipo, existe essa meio que essa atração meio terrível que a gente tem pelas coisas negativas, porque eu acho que é um certo instinto de preservação que a gente tem, sabe? De tentar Uhum. se sentir seguro de novo, sabe? Tentar ah, analisar o perigo e ver se ele tá próximo, né? Então a gente meio que nem tu falou, talvez não é que tem que ficar alienado, né, do mundo, mas às vezes é bom tu ficar um pouco isolado ou ver Sim, uma vez por semana, sabe? As notícias principais e deu, sabe? sim, sim. Eu vejo minha avó, cara, por exemplo, ela gosta muito de assistir. Gostava, eu não sei, ela gostava muito de assistir da Atena, agora é outro cara, Da que eu me Atena. lembro. Ela, ela assiste todo dia, cara. Caralho, Todo velho. dia. A minha avó, ela tem medo que eu. Toda vez que eu vou sair na rua, assim, ou ela, que eu moro longe, ela fica preocupada que eu vou morrer. Meu Sabe? Deus. Tipo, de pisar pra fora de casa, entende? Tipo, não, o mundo já não é mais como antigamente, é muito perigoso e tal. Eu sinto que tá, assim, pelo menos no Brasil, tá menos pior que antes, assim, em questão Uhum. de perigo. É que as coisas são mais noticiadas, sabe? Tipo, e a gente tem muito mais contato com isso, né? Se comparar com, sei lá, a geração da minha avó, sabe? Claro. O acesso à informação é muito maior. E minha avó entra nesse estado de pânico moral, sabe? Minha avó, minha tia, né? Tem uma tia que faz isso. E, cara, é complicado viver assim, sabe? Tipo, é muito complicado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a entrar nessa, sabe? Claro. E vai ativar nossas ansiedades, né? Tipo, é aquilo que você falou do. Qual que era o artista mesmo que você tinha Eu falado? acho que é o David Lynch. Que, Se alguém do souber David aí, Lynch, que estiver né? ouvindo, quiser me corrigir. Que ele falou que é muito importante ter essa rotina, né? Monótona, né? Uhum. Porque, velho, se você tá vendo essas notícias o tempo todo, sua rotina não vai ser monótona, ela vai estar cheia de ansiedade. Você vai estar preocupado com outras coisas que não é o seu próprio trabalho, né? E são coisas que vão. Tipo, acho que a maior parte delas fogem do nosso controle. Claro. Muito. É, tipo, é claro que tem a questão coletiva, né? Que a gente tem que ser consciente. Mas muita coisa foge do nosso controle e não tem o que a gente fazer, velho. É, tipo, ou a gente meio que sai um pouquinho dessa bolha não, né? Das redes sociais, né? Principalmente do algoritmo da tragédia, né? Que meio que é atrativo, né? É meio que a fofoca trágica, né? Uhum. Meu Deus, o que aconteceu, sabe? Ah, e eu acho que isso tá muito intrínseco ao ser humano, né? De querer observar essa tragédia, né? Até por isso que a gente gosta de drama, mano. Né? Se a É, gente de pensar, certa parar pra maneira. pensar, de certa maneira a gente gosta de ver filme, novela e drama, porque a gente gosta de uma fofoca, né? Gosta de ver, tá curioso pra vida do outro, né? Como entretenimento, se for para Uhum. pensar, né? Não sei se faz sentido. Não, faz total sentido. Mas é, isso que tu falou também é interessante, né? Muitas vezes o algoritmo ele vai trabalhar em cima da tua ansiedade, não necessariamente em cima da tua vontade, né? Do que tu quer ver. Por exemplo, se eu ver uma notícia horrível, vai começar a aparecer um monte de notícia horrível pra mim quando eu quero ver um conteúdo de arte. Daí tu vai ter que ir lá, limpar teu histórico, botar fogo no celular, sei lá, pra poder voltar a ter o que tu queria, sabe? Ah, Sim. é muito doido isso, né? Do tipo, ao mesmo tempo que a gente tá tão conectado
cada um num lugar do Brasil, aqui, por exemplo, agora conversando, a gente consegue ter acesso Uhum. a muita informação, se conectar com o resto do mundo. Existe uma desconexão muito grande em relação ao presente e ao local real, à comunidade real, o teu bairro, às vezes a tua cidade, sabe? Tu vai andar na rua, as pessoas, sei lá, não se cumprimentam, às vezes mora no mesmo prédio, mora no mesmo condomínio, seja o que Sim. for, mesma vizinhança. Tu não sabe quem é, tu pega e às vezes ignora o que acontece, a pessoa é assaltada, acontece alguma coisa, tu. Sabe? É Nunca, uma contradição, nunca entende? emprestou um, nunca emprestou ou doou uma xícara de farinha pro vizinho, sabe? Sim. Nunca teve essa. Falou, nossa, faltou açúcar em casa. E Uhum. agora? Ah, só amanhã. Não, pede pro vizinho. Manda mensagem no grupo, sei lá, a gente comunica com outras pessoas, né? Mas é aquilo que tu disse, né? Tipo, meio que o algoritmo gira em torno da nossa ansiedade, mas acho que principalmente da nossa raiva, né? Porque Uhum. acho que foi ano passado que a palavra do ano foi rage bait. Acho que foi Uhum. algo assim, Acho que, né? Que acho que tipo, foi. foi, né? Que meio que a gente engaja através da raiva, né? Tipo, as redes sociais, a lógica, a maior parte das vezes, é do rage bait, sabe? A pessoa fica indignada, né? Acho que o Uhum. conteúdo que eu tava vendo mais recente, assim, que era os problemas com prestador de serviços que o Primo Rico tava tendo ali. Meu Que eu tava Deus, vendo isso é o muito Luigi, específico. o Luigi Regi. Exatamente. Eu vi um vídeo disso. E, cara, o Luigi tava lendo os comentários ali da galera. E você vê que o pessoal tava puto, sabe? O pessoal engaja com raiva, Uhum. indignado com, sei lá, tipo, o serviço mal feito dos outros, assim, sabe? E tá ali, sabe, qual que é o nome da mulher do Primo Rico? Esqueci. Whatever. Maíra Sabe, Card, acho tá. que é, né? É Maria Card, é Maria Isso. Card. Isso. E tá os dois ganhando mó grana fazendo reels dessas coisas, sabe? Tipo, é TikTok dessas coisas, sabe? Engajando a galera através da indignação e da raiva, sabe? Porque eu acho que Uhum. isso engaja muito mais as pessoas, né? É só você olhar a galera que faz conteúdo massa. Tipo, conteúdo que agrega, sei lá. Próprio pessoal de arte, sabe? Que tá falando sobre arte. Querendo acrescentar, passando tutorial, sabe? Sei lá, o Celestino, por exemplo. Uhum. Não vai ter um engajamento que essas pessoas. Ele não tá dando rage bait ali, sabe? Tipo, não tá fazendo isso. E é engraçado isso, assim, tipo, é impressionante como que a gente, se a gente não tomar cuidado, nós podemos nos tornar essas pessoas, sabe? Que Claro. só engaja através da raiva, né? E você vai alimentando essa repressão, né? Uhum. Você começa a se sentir reprimido, né? Você meio que se reprime, né? Essa raiva e basicamente isso. Vai se tornando uma pessoa mais difícil de lidar, né? Com o Sim. tempo também. Qualquer coisa a gente diga, sei lá, começa a reclamar do governo, igual igual meu tio olhou um dia pra mim, pra minha irmã e falou: faz o L mesmo. E ele só fala isso agora. E ele só fala isso. E, cara, só vira isso, sabe? Tipo, a pessoa que qualquer problema tipo, traz esse ressentimento que a pessoa tem, sabe? É, é, e começa a entrar nessa lógica do rage bait, da raiva, e começa a ser difícil de conviver com muita gente. Por causa disso também. Uhum. Eu enxergo que tem muita gente que começa. As pessoas começaram a. Acho, não diria se relacionar, mas se comportar como se elas estivessem em rede social também, sabe? Na vida real, tu diz. Na vida real, é. Tipo, sei lá, a pessoa tem. A pessoa começa a agir como se ela estivesse no Twitter, sabe? Às vezes. Meu Deus. Ou tipo, às vezes a pessoa começa a reagir como se ela visse o Datena o tempo todo, que é o caso da minha avó, sabe? É Uhum. tipo, e comentasse ali no comentário, assim. É... Hoje em dia tá melhor, né? Que o Datena não tá trabalhando, mas. E acho que isso melhorou um pouquinho, né? Aí a minha avó aí vê as redes sociais e minha avó agora vê conteúdo de IA. Pelo menos isso, Ah, né? meu Deus. Ela vê. Então, Como é que é? A novela de fruta. deve ser. Sei lá, tipo.
aposentado, né? Sim. Pode fazer, fica à vontade. Mas você começa a perceber que a galera começa meio que se comportar meio. Repetir os comportamentos que acontecem ali nas redes sociais, né? Tem o cara que é o rage bait, tem o cara que só reclama, tem, tem as pessoas que, sei lá, fazem aquele bait, né, de, de conteúdo, assim, não sei. Uhum. Tipo, você começa a perceber esses padrõezinhos, assim, né? E você vê que isso e esse tipo de comportamento reflete no que a pessoa consome também, né? Claro. Ali. É, tu Nossa, vê. Deus me livre. O Opa, que foi? Deus me livre ficar comentando em post no Instagram, sabe? Tipo, Ah, o sim. pessoal posta alguma coisa, eu falo, eu olho o pessoal comentando e falo, cara, não, eu não posso cair nessa. Ah. Não, não, não posso. É, é difícil, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto isso também não afeta a nossa área, porque me parece, de uns tempos pra cá, que não sei por quê, tem aparecido mais polêmico, tem se criado polêmicas em cima de coisas e às vezes até só simplesmente uma opinião mais forte de uma que outra pessoa, sabe? Quase como se fosse aquela tentativa constante de cancelar alguém, sabe? Tipo, se a pessoa tivesse que andar em Sim, cima de ovos, sabe? E eu fico pensando assim, tá, tem coisas que são inaceitáveis? Tem. Tem coisas que não são. São crime, vamos botar assim, né? Mas tem coisas que, sei lá, cara, se o cara gosta de A e não gosta de B, sabe? Se o cara, sei lá, o cara gosta de. Não gosta de filme da Marvel. Ah, eu não gosto de anime. Ah, eu não gosto de videogame. Você vai crucificar aquela pessoa, vai criar uma comoção, né, geral por causa disso? Eu acho que, sabe, parece, que nem tu falou, parece que o comportamento ele acaba sendo meio que quase que colocado de uma maneira obrigatória, assim, de se relacionar. sim, sim. É meio que. E acho que se você. Não, sei lá, se pode ser o caso, sei lá, eu falei alguma coisa que eu possivelmente posso me encontrar nessa situação, sabe, de talvez cancelamento, sabe? Ou você e tal, eu acho que a gente está sujeito a isso, né? Porque a gente está na internet. De qualquer forma, a gente se expõe, a gente é artista. Às vezes a gente conversando aqui pode gerar alguma coisa que incomoda alguém. A pessoa pode gerar alguma coisa. Tipo, isso pode acontecer, sabe? É meio que. O meu sentimento é que, mano, parece que vai ser inevitável a partir. Uhum. Né? Tipo, começou a ser inevitável esse tipo de coisa. Então, eu comecei a perguntar, e agora? E se acontecesse comigo, sabe? Meio que, às vezes, me colocando no lugar da pessoa que aconteceu isso, ou que deu a opinião polêmica, entre aspas, e às vezes nem é polêmica. Falo, e se acontecesse comigo, né? Tipo, como que aquela pessoa lidou? Como que eu lidaria, sabe? Tipo, tomar cuidado pra não esquecer quem é você, né? Tipo, tentar ter essa autoestima de falar, tá, isso aqui é só internet, sabe? Talvez nem vai nem vai causar tanta comoção assim, sabe? Tipo, porque às vezes a gente tá vivendo tanto dentro de uma bolha da nossa realidade, né? Que parece algo Uhum. tão grande. Mas aí você vai, sei lá, vou falar com meu tio ou minha tia, sei lá. Eles nem sabem do que eu vou estar falando, sabe? Tipo, whatever. E, e eu acho que é isso, né? Tipo, a gente entender que, velho, tipo, é só uma opinião, whatever, sabe? Tipo, as pessoas comuns nem ligam pra isso. Sabe, continua o que você tá fazendo, seja legal, sabe? Tipo, não precisa ficar ressentido por eu não gostar do Homem de Ferro, tá ligado? Ai, ai. Bota na capa do E episódio, fique. né? Catatal não gosta do Homem de Ferro. Não, pode. Coloca aí, Catatal não gosta da Marvel, nem Isso. da DC, e nem de super-herói. Ponto. Eu não gosto mesmo. Sabe, tipo. Mas isso também entra naquela lógica que gostar, tipo, da Marvel, gostar de certas coisas, começa a se tornar.
Tipo, gostar da Marvel, eu acho que é mais esdrúxulo, né? E eu acho que é um exemplo Uhum. bom, que começa a tornar um traço da personalidade da pessoa, sabe? Claro. Então, eu não gostar da Marvel, quer dizer que não gosto da personalidade da pessoa, sabe? Porque ela é baseada na Marvel, sei lá. Uhum. Ou tipo, eu não gosto de photobashing, né? Posso falar isso, né? Vamos trazer pro mundo da arte. Uhum. Que fique claro que eu gosto, tá? Mas eu tô dando exemplo. Eu até tiro foto pra usar de photobash. Não gosto de photobashing. Aí a pessoa que a vida dela é fazer photobashing pode ficar ofendida, né? De metodologia e da RGPage, sei lá. Uhum. Não sei, cara, é tipo, meio que começa. Eu acho que a galera tem que tomar cuidado com tro- pegar esses traços de personalidades que meio que genéricos, talvez, sabe? Tipo, Uhum. gostar da Marvel, não sei. Tipo, como eu tava falando, eu gosto de coisa tosca, às vezes, sabe? Eu tenho que trazer, às vezes, o concept. Isso é uma coisa, né? Acho que tentar tomar cuidado pra não fazer, tipo, sei lá, gostar do velho da van ser um traço de personalidade, sabe? Acho que tem que tomar cuidado. Ai, ai. Acho que você tá entendendo o ponto que eu quero Não, chegar. entendi, entendi. Só achei engraçado. Cara, Hoje, você gosta de coisa tosca, eu precisava falar isso. sim. É, ótimo exemplo. Ah, queria fazer aqui então uma sessão, acho que tu já conhece, talvez, Uhum. né? Que é o bate-bola. Sabe como é que funciona? Sim, sim, eu sei. Tu, Porque eu tu estudou pra prova. estudei. Eu estudei, mas não quer dizer que eu vou conseguir, entendeu? É diferente. Eu me senti na prova de física lá, de cálculo um que eu fiz. Não, Estudei calma, pra calma. caramba, mas vamos ver. Vai dar tudo certo. Eu tô falando que vai dar tudo certo, mas que vai responder é tu, né? Então, tá. Vamos Vamos lá lá então. então. Vamos lá. Pronto? Pronto. Um filme. Um filme. Evangelho. Uma música. Música. To Be Hero. Da série chinesa lá. Nossa. Um lugar. Um lugar. Japão. Uma Foi da cor. hora. A cor. Azul. Uma comida. Comida. Hambúrguer. Um personagem. Personagem. Nossa, cara. Nossa, eu não tô conseguindo pensar em nenhum. Pera. Personagem. O Pateta. Eu achei que tu ia falar o Catatal, mas tudo bem. Não, não, eu nem pensei no Catatão, olha só, cara. Mas foi o Pateta. Um hobby. Um hobby? Ah, sentar na frente da casa de domingo e ficar vendo os vizinhos passando. Um jogo ou esporte. Jogo, esporte, queimada, Um medo. um medo. É, acho que ficar sozinho, mas não no sentido de não ter alguém companheiro, ficar sozinho, tipo, sem nenhuma pessoa na sua vida. Solidão. Um sonho. Um sonho, conhecer a China, cara. Uma pessoa. A pessoa, Amanda, minha namorada. Um artista. Um artista, Pelengue. Por último, um trabalho teu. Um trabalho meu? Cara, o Suplício. Eu gosto dele muito. Tenho muito carinho por ele. E eu falo trabalho finalizado. Tem outros projetos que eu tô fazendo, mas
que eu gosto um pouco mais, mas finalizado o Suplício. Uhum. Ótimo. Ah, foi bem, cara. Eu achei que foi bem. Sabe o que é Ah, curioso? obrigado. Ahn, um monte de gente fala azul. Eu não sei por quê. Não sei se é uma coisa que vem de primeira, mas sei lá, cara. Tem que fazer uma hora uma planilha pra ver quantas pessoas já falaram azul com o cor favorito. Eu acho que é uma cor muito comum que tá no computador, cara. Tem muita coisa azul. Ou Uhum. verde, entendeu? Tipo, você mandou um monte de link ali, eu mandei um monte de link, é azul. Tem outra tela minha que tá aberta aqui, que tá no North Station, é azul, tá ligado? Então, acho que é comum, assim, sabe? Pode ser. É uma cor primária também, né? Então, né? Em cor primária. Bom, cara, a última pergunta pra finalizar aqui. Eu queria que a gente fizesse um exercício aqui de pensar um pouco mais pra frente, mas como é que tu te imagina daqui a 5, 10 anos? Cara, eu me imagino. Eu gostaria de estar morando um pouco mais no interior, Uhum. que eu gosto da tranquilidade. Eu gostaria de ser um artista muito melhor, né? E com certeza um pouquinho mais estável, assim, né? Uhum. Não, eu gostaria de coisas simples mesmo, sabe? Acho que coisas monótonas me deixam aliviados para fazer loucuras na arte, né? Basicamente, como a gente tá falando assim. É Sim. isso. Simples assim. Ah, tá ótimo. E, cara, pô, cara, brigadão aqui, acho que, sei lá, quase umas 2 horas aqui de conversa. E Uhum. queria te agradecer, claro, mas também te pedir pra dizer como é que o pessoal pode te encontrar, se tu quiser que te encontrem, e que tu deixe uma mensagem final. Ah, muito obrigado aí. O pessoal pode me encontrar no meu ArtStation, que é Vinícius Pazia Catatal. Se procurar Catatal, acho que vai me achar, né? Ah, no meu Instagram, que é arte.catatal. O pessoal pode ir lá, trocar ideia comigo. E acho que como mensagem final, ah, na- façam muitos amigos. Acho que é isso. Acho que é Muito bom. importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!